Ela nunca imaginou que vestiria aquele vestido de noiva. Não assim. Não por ele. Não com as mãos ainda cheirando a farinha e o coração despedaçado de medo. Escócia, 1890. O castelo MacLeod erguia-se entre as terras do clã como guardião de segredos que apenas o vento ousava sussurrar. Dentro de seus muros de pedra antiga, Isla Morrison segurava nas mãos trêmulas o buquê que deveria pertencer a outra mulher. A noiva havia fugido 3 horas antes do casamento com o príncipe Alastair, herdeiro do clã e promessa de aliança entre 2 reinos. Lady Catherine desaparecera na madrugada, deixando apenas uma carta fria sobre a escrivaninha e um escândalo que ameaçava destruir anos de negociações políticas. E agora, diante da humilhação pública e do tratado prestes a ruir, a solução encontrada pelos conselheiros foi tão cruel quanto absurda. A cozinheira do palácio ocuparia o lugar da fugitiva. Afinal, o que importava uma camponesa? O que importavam seus sonhos, seus medos, sua vontade própria? Ela era descartável, substituível, invisível. Isla era apenas isso para todos ali, a moça de mãos calejadas que preparava os banquetes, que acordava antes do sol nascer para amassar o pão, que caminhava pelos corredores como sombra entre servos ainda mais sombrios. Ninguém sabia seu nome completo. Ninguém jamais perguntara de onde viera ou o que sonhava quando a noite caía e ela ficava sozinha com seus pensamentos. Mas para Alastair, para Alastair, ela sempre fora muito mais do que isso. Ele a observava meses pelas frestas da cozinha, fascinado pela forma como ela cantarolava baixinho enquanto trabalhava, pela doçura em seus olhos quando distribuía comida aos servos mais pobres, pela força silenciosa que emanava daquela mulher pequena diante dos fornos gigantes. Ele memorizara cada detalhe, o jeito como prendia os cabelos com um lenço surrado, como mordia o lábio inferior quando estava concentrada, como sorria, tão raramente, quando achava que ninguém a via. Nunca trocaram mais que breves palavras. Bom dia, Alteza. Obrigado pela refeição, senhorita Morrison. Palavras vazias que escondiam oceanos de sentimentos não ditos. Mas seus olhares, seus olhares diziam tudo o que suas bocas calavam. Diziam sobre a impossibilidade. Sobre o abismo social que os separava. Sobre o desejo que queimava baixinho, perigosamente, como brasa sob cinzas. E agora ela caminhava em direção ao altar improvisado, vestida com o traje que outra mulher rejeitara, enquanto ele a esperava com o coração partido entre o dever e um sentimento que nem ousava nomear. Os convidados sussurravam escandalizados. Os conselheiros observavam com desprezo mal disfarçado. A mãe de Alastair chorava, não de emoção, mas de vergonha. Mas quando os olhos dele se encontraram naquele corredor interminável, algo mudou no ar. Algo que nenhum dos dois conseguia explicar, mas ambos sentiam arder no peito como promessa ou maldição. Casariam por obrigação, por desespero político, por conveniência cruel. Mas o que nenhum deles sabia, o que ninguém naquela capela lotada de julgamentos poderia imaginar, era que aquele casamento forçado guardava um segredo capaz de destruir tudo. Um segredo enterrado há 20 anos nas fundações daquele mesmo castelo. Um segredo que explicava por que Isla fora escolhida entre todas as servas. Um segredo que, quando revelado, transformaria aquela farsa em destino, aquela imposição em verdade, aquela dor em redenção. Ou em tragédia. Enquanto o padre começava a cerimônia com voz trêmula, Isla sentiu algo estranho. Não era apenas medo que a consumia. Era também uma esperança frágil, perigosa, proibida. A esperança de que talvez, apenas talvez, o amor pudesse nascer mesmo das cinzas da humilhação. De que talvez aquele homem que a observava com olhos tão tristes quanto os dela pudesse um dia vê-la. Realmente vê-la. Não como substituta. Não como conveniência. Mas como Isla. Apenas Isla. O príncipe Alastair MacLeod, com 28 anos e o peso do mundo sob os ombros, repetiu os votos que jurara nunca pronunciar por obrigação. Mas sua voz falhou quando disse aceito, porque pela primeira vez na vida, uma parte dele, pequena, assustada, rebelde, desejava que aquelas palavras fossem verdade. E assim começou o casamento mais improvável da Escócia. Um casamento que nasceu do escândalo, mas que carregava em si a promessa de algo maior. Algo que nem o orgulho, nem a diferença de classes, nem os segredos ainda não revelados conseguiriam impedir de florescer. Porque o coração não entende de lógica. Não respeita hierarquias. Não pede permissão. O coração apenas ama.
Mesmo quando não deveria. Especialmente quando não deveria. Os primeiros dias como princesa consorte foram uma tortura silenciosa que Isla jamais imaginara possível. Ela habitava os aposentos ao lado de Alastair, separada dele apenas por uma porta de carvalho que nunca se abria, mas que parecia sussurrar todas as noites. Ele está ali, tão perto, tão distante, tão impossível. Ele mantinha distância respeitosa, acreditando que ela o desprezava por tê-la arrancado de sua vida simples, por tê-la transformado em espetáculo, em piada da corte. Ela, por sua vez, sufocava o desejo de chamá-lo, certa de que jamais poderia ser amada por alguém tão acima de sua condição, tão inatingível quanto as estrelas que observava da janela durante noites insones. A corte a tratava como intrusa. As damas a ignoravam nos corredores. Os servos, que antes eram seus iguais, agora a olhavam com mistura de inveja e pena. Ela não pertencia a lugar nenhum, nem ao mundo dos nobres, nem mais ao mundo de onde viera. Estava suspensa entre dois universos, rejeitada por ambos, sozinha em meio a centenas de pessoas. Mas o coração é traidor. E o amor não pede licença para florescer, mesmo no solo mais árido. Uma noite, incapaz de dormir, Isla vagava pelos corredores do castelo quando encontrou a biblioteca. Nunca entrará ali antes. Mulheres de sua origem não tinham permissão, não tinham direito ao conhecimento guardado naquelas prateleiras infinitas. Mas agora ela era princesa, mesmo que falsa, mesmo que imposta. Hesitante, empurrou a porta pesada. E lá estava ele. Alastair sentado junto à lareira quase apagada, com um livro aberto no colo e expressão tão perdida que ela quase recuou. Mas ele a viu. E não a expulsou. Apenas disse, com voz rouca de quem passa horas sem falar, não consegue dormir também. Ela negou com a cabeça, incapaz de encontrar palavras. Ele apontou para a poltrona ao lado da sua. Um convite. Uma ponte sobre o abismo. Isla sentou-se, mantendo distância segura, as mãos entrelaçadas no colo para esconder o tremor. O silêncio entre eles era denso, carregado de tudo que não diziam, de tudo que não podiam dizer. Até que ele perguntou, tão baixo que ela quase não ouviu, "Você sabe ler?" A vergonha queimou seu rosto. Ela abanou a cabeça, olhos fixos nas próprias mãos calejadas, marcas de uma vida inteira de trabalho que nenhum vestido de seda conseguia apagar. Sem dizer palavra, Alastair abriu o livro e começou a ler em voz alta. Poesias antigas, versos sobre amores impossíveis, sobre corações partidos, sobre saudades que atravessam o tempo. A voz dele era grave, carregada de uma tristeza que ecoava dela própria, como se cada palavra que pronunciava fosse confissão disfarçada. Isla fechou os olhos, deixando que cada verso a envolvesse como o abraço que nunca receberá. E pela primeira vez desde o casamento forçado, sentiu algo além do medo. Sentiu paz. Frágil, temporária, perigosa, mas paz. Isso se tornou ritual sagrado. Todas as noites, ele a esperava na biblioteca. Todas as noites, lia para ela até que as palavras se tornassem pontes, até que o silêncio entre eles deixasse de doer e passasse a acolher. E todas as noites, a distância entre suas poltronas diminuía, não em centímetros, mas em suspiros compartilhados, em olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam, em sorrisos tímidos que nenhum dos dois conseguia mais conter. Certa tarde, enquanto caminhavam pelos jardins internos do castelo, uma tentativa de manter as aparências diante da corte, começou a chover. Não a chuva fina e educada da primavera, mas a tempestade violenta que a Escócia conhecia tão bem. Correram para se abrigar sob uma pérgola coberta de era, rindo como crianças, esquecendo por um momento quem eram, o que os separava. E então aconteceu. Alastair estendeu a mão para tirar uma folha molhada presa nos cabelos dela. Um gesto simples, quase inocente. Mas quando seus dedos roçaram a pele de Isla, ambos congelaram. O tempo parou. A chuva se tornou murmúrio distante. Só existia aquele toque, o primeiro toque verdadeiro desde o casamento, o primeiro contato que não era protocolo ou obrigação, mas desejo puro, assustador, inegável. Ele deveria ter recuado. Ela deveria ter baixado os olhos. Mas nenhum dos dois se moveu. Ficaram ali, presos naquele momento suspenso, sentindo o mundo mudar sob seus pés. Isla, ele sussurrou seu nome pela primeira vez, e soou como oração, como pecado, como promessa. Eu não deveria. Eu sei, ela respondeu, a voz embargada. Nenhum de nós deveria.
Mas o deveria não importava mais. Porque ali, sob a chuva que lavava o mundo, eles finalmente admitiram o que vinham negando desde o primeiro olhar trocado meses atrás, quando ela era apenas a cozinheira invisível e ele o príncipe inalcançável. Eles se amavam. Amavam com a força desesperada de quem sabe que o amor pode não ser suficiente. Amavam com o medo de quem entende que sentir pode ser a maior coragem ou a maior fraqueza. Amavam sabendo que o mundo inteiro estava contra eles, que aquele casamento nascerá da vergonha, que a qualquer momento tudo poderia desmoronar. Mas amavam. E isso, por mais assustador que fosse, era real. Naquela noite, quando Alastair a acompanhou até a porta dos aposentos dela, hesitou. E pela primeira vez, pediu: Posso segurar sua mão? Isla estendeu a mão, tremendo. Ele entrelaçou os dedos nos dela com delicadeza de quem segura algo precioso e frágil. Ficaram ali, no corredor vazio, apenas se tocando, apenas respirando, apenas existindo juntos. E quando finalmente se separaram, ambos sabiam, não havia mais volta. O amor os escolhera. Agora precisavam decidir se eram corajosos o suficiente para escolhê-lo de volta. A felicidade, quando finalmente chegou, trouxe consigo o terror de perdê-la. Porque Isla e Alastair sabiam, todos sempre souberam, que aquele amor não deveria existir. Não assim. Não entre eles. A mãe do príncipe, Lady Macleod, observava tudo com olhos de falcão. Ela não era cruel por natureza, mas a tradição corria em suas veias como sangue, e a ideia de seu filho se apaixonar verdadeiramente por uma camponesa era insuportável. Pior, era perigoso. Porque se o casamento se tornasse real, se o amor se consumasse, não haveria mais como desfazê-lo quando Lady Catherine decidisse voltar. E ela voltaria. Disso Lady Macleod tinha certeza. Mulheres como Catherine não fugiam para sempre, fugiam para serem perseguidas, para testarem o quanto eram desejadas. Você está brincando com fogo, Alastair, ela advertiu certa manhã, encontrando o filho perdido em pensamentos. Aquela moça não é sua esposa de verdade. É um arranjo temporário. Uma solução emergencial. Não confunda gratidão com amor. Mas Alastair sabia a diferença. Conhecia o peso da gratidão, sentirá por professores, por mentores, por conselheiros leais. E sabia o sabor do amor, aquela coisa louca que o fazia acordar sorrindo, que transformava cada refeição em pretexto para vê-la, que tornava as noites na biblioteca o momento mais esperado do dia. E se eu não estiver confundindo? Ele ousou perguntar. E se for real? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Porque a realidade era esta, não importava o que sentissem. Não importava que se amassem com intensidade capaz de mover montanhas. Ele era príncipe. Ela era cozinheira. E o mundo não perdoava transgressões desse tamanho. Enquanto isso, Isla enfrentava seus próprios demônios. As damas da corte haviam deixado de ignorá-la para atacá-la abertamente. Comentários venenosos sobre suas origens, sobre suas mãos calejadas, sobre como era patético vê-la tentando ser algo que nunca seria. Ela suportava tudo em silêncio, mas cada palavra era a lâmina que cortava fundo. Pior que o desprezo dos outros era a própria dúvida. Quando se olhava no espelho, ainda via a menina da cozinha. Quando Alastair a tocava com ternura, uma voz cruel sussurrava: ele merece mais. Alguém educada, refinada, digna. Não você. Nunca você. Uma noite, após um jantar particularmente humilhante onde fora ridicularizada por não conhecer a etiqueta adequada, Isla não foi à biblioteca. Não suportava a ideia de olhar para Alastair e ver nele a confirmação de sua própria inadequação. Ele a encontrou chorando nos jardins, escondida entre as roseiras onde ninguém pudesse vê-la desmoronar. Isla. A voz dele era pura angústia. Não, ela se afastou quando ele tentou se aproximar. Não torne isso mais difícil. Eu não pertenço a este mundo, Alastair. Não pertenço a você. Você pertence ao meu coração, ele disse com intensidade que a fez estremecer. E isso é o único lugar que importa. Mas não é. Ela gritou, liberando toda a dor represada. O mundo importa. As pessoas importam. Sua mãe está certa, eu sou apenas um arranjo temporário. Uma solução para um problema. E quando Lady Catherine voltar? Ela não vai voltar. Você não sabe disso. Sei que não quero que volte. Ele segurou os ombros dela, forçando-a a encará-lo.
Sei que quando acordo, é seu rosto que quero ver. Sei que suas mãos calejadas são mais bonitas para mim do que todas as luvas de seda da Europa. Sei que me apaixonei por você muito antes deste casamento absurdo, e que passaria o resto da vida tentando ser digno de você, não o contrário. Isla queria acreditar. Queria tanto que doía fisicamente. Mas o medo era mais forte. E se não for suficiente? E se um dia você acordar e perceber que cometeu um erro? Que sacrificou seu futuro por o quê? Por uma paixão passageira? Então que assim seja. Alastair puxou-a para si, abraçando-a com desespero de quem teme perdê-la. Prefiro um dia real com você do que uma vida inteira de conveniência com outra pessoa. Eles ficaram assim, agarrados um ao outro como náufragos, enquanto a noite escocesa os envolvia. E ali, entre lágrimas e confissões, tomaram uma decisão que mudaria tudo. Lutariam por aquele amor. Contra o mundo, contra as convenções, contra os próprios medos. Mas não sabiam, como poderiam saber, que a verdadeira aprovação ainda estava por vir. Porque no dia seguinte, uma carta chegou ao castelo. Uma carta com o selo real. Uma carta que trazia notícias sobre a verdadeira origem de Isla. Notícias que explicavam por que ela, entre todas as servas, fora escolhida para o casamento. O segredo estava prestes a ser revelado. E quando fosse, nada mais seria como antes. E você, já passou por um amor que parecia impossível? Deixe nos comentários. Sua história pode inspirar alguém. A carta tremia nas mãos de Lady Macleod quando ela convocou Isla e Alastair para a sala privada. O semblante habitualmente severo estava pálido, os olhos arregalados com algo entre choque e compreensão tardia. Preciso que ambos se sentem. Sua voz falhou. O que vou revelar mudará tudo. Isla sentiu o sangue gelar. Alastair segurou sua mão, gesto protetor que já não se preocupava em esconder. Lady Macleod notou, e pela primeira vez, não repreendeu. A carta vem do convento de Santa Maria, em Edimburgo. Ela começou, pausadamente. Há 26 anos, uma jovem nobre deu à luz uma menina ilegítima. O escândalo foi sufocado, a criança entregue às freiras com a promessa de que jamais conheceria sua verdadeira origem. Mas a Madre Superiora, em seu leito de morte, decidiu revelar a verdade. Isla sentiu o mundo girar. 26 anos. Sua idade exata. Não. Ela sussurrou. A mãe era minha irmã. Lady Macleod prosseguiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Lady Elizabeth Macleod. E o pai? O pai era o rei consorte da aliança que estávamos tentando selar. O mesmo acordo que seu casamento com Alastair deveria finalizar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isla não conseguia respirar. Não conseguia processar o que aquilo significava. Você está dizendo que Isla é... Alastair mal conseguia formular as palavras. Minha sobrinha. De sangue nobre. Herdeira legítima que foi escondida para proteger a honra da família. Lady Macleod desmoronou na cadeira. Quando Lady Catherine fugiu, os conselheiros mais velhos sabiam da existência de Isla. Eles a escolheram propositalmente, pensando que poderíamos mantê-la ignorante de sua origem e usar o casamento como sempre planejado. Um peão que não sabia seu próprio valor. Isla levantou-se bruscamente, a sala girando ao seu redor. Toda a sua vida fora mentira. Cada cicatriz de trabalho forçado, cada noite passando fome, cada humilhação sofrida por ser inferior, tudo baseado em segredo cruel que lhe roubara a identidade. Por quê? Ela gritou, a voz partida. Por que me deixaram sofrer? Por que me condenaram àquela vida se eu era uma de vocês? Por que Elizabeth morreu no parto e o rei negou a paternidade? Lady Macleod chorava abertamente agora. Porque eu era jovem demais e assustada demais para lutar. Porque este mundo pune mulheres por existirem. Porque fui covarde. Alastair estava em pé, tentando alcançar Isla, mas ela recuou. Precisava de espaço. Precisava de ar. Precisava entender quem era agora que tudo o que sabia sobre si mesma havia se despedaçado. Você entende o que isso significa? Lady Macleod segurou a mão de Isla com desespero. Você não é uma substituta. Nunca foi. Seu casamento com Alastair é legítimo. Nobre com nobre. Exatamente como deveria ser. Mas Isla não sentia vitória. Sentia náusea. Porque se era nobre, então cada momento em que fora desprezada, cada olhar de desdém,
cada comentário cruel sobre sua inadequação, tudo era ainda mais perverso. Significava que o sofrimento poderia ter sido evitado, que ela poderia ter crescido amada, educada, protegida. E significava algo pior: será que Alastair a amava? Ou amava a ideia romântica de transcender classes sociais? Agora que ela era adequada, o amor deles ainda significava algo. Preciso ficar sozinha. Ela correu para fora da sala antes que pudessem detê-la. Alastair foi atrás, alcançando-a nos jardins. Isla, por favor, isso não muda nada entre nós. Muda tudo. Ela se virou, olhos ardendo de lágrimas furiosas. Você se apaixonou pela cozinheira. Pela moça simples que lia poesias contigo sem entender metade das palavras. E se eu não fosse ela? Se eu fosse apenas mais uma dama entediada da corte? Eu me apaixonei por você. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Por sua bondade. Por sua força. Por como você canta quando acha que ninguém ouve. Por como morde o lábio quando está concentrada. Não por sua origem, mas por quem você é. Mas quem eu sou? Ela soluçou. Eu não sei mais. Passei 26 anos sendo uma pessoa, e agora me dizem que sempre fui outra. Como posso ter certeza de qualquer coisa? Alastair a abraçou enquanto ela desmoronava, e ele também chorava, pela injustiça, pela dor dela, pelo medo de perdê-la agora que finalmente a tinha. Então descubra, ele sussurrou contra os cabelos dela. Descubra quem você quer ser. E eu estarei aqui, esperando. Sempre. Mas Isla sabia que não era tão simples. Porque agora havia escolha. Ela poderia aceitar a herança, tornar-se Lady Isla MacLeod, ocupar o lugar que lhe fora roubado. Ou poderia rejeitar tudo, caminhar para longe daquele castelo de mentiras e reconstruir-se do zero. E qualquer que fosse a escolha, mudaria para sempre o destino do amor que partilhavam. Naquela noite, Isla não foi à biblioteca. E Alastair leu sozinho, a voz quebrando a cada verso, sentindo pela primeira vez o verdadeiro significado da saudade, aquela dor de perder alguém que ainda está vivo, mas já tão distante. Às vezes, o amor precisa doer para nos ensinar quem realmente somos. Já sentiu isso? 3 dias se passaram em silêncio torturante. Isla trancou-se em seus aposentos, recusando visitas, recusando comida, recusando tudo exceto a solidão necessária para reconstruir-se. Lady MacLeod deixava cartas sob a porta, pedidos de perdão, explicações tardias, ofertas de restituição. Todas ficaram sem resposta. Alastair não escrevia. Apenas sentava-se do lado de fora da porta todas as noites e lia em voz alta, esperando que ela pudesse ouvi-lo através da madeira. Lia as mesmas poesias que compartilharam, a voz embargada transformando cada verso em oração, em súplica silenciosa: não me abandone. Não quando finalmente nos encontramos. Na terceira noite, a porta se abriu. Isla estava diferente. Não nos trajes, ainda usava o vestido simples que preferira às sedas impostas. Mas nos olhos. Havia neles uma clareza nova, dolorosa, conquistada. Eu decidi, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas que insistiam em cair. Alastair levantou-se, o coração acelerado entre esperança e terror. Vou aceitar minha herança, Isla continuou. Não porque me torna digna de você. Não porque muda quem eu sou. Mas porque 26 anos de injustiça merecem ser reparados. Porque existem outras meninas sendo criadas em cozinhas, sendo desprezadas, sendo tratadas como menos. E se eu tiver voz, usarei para protegê-las. Ele ousou sorrir, pequeno e frágil. E nós? Isla fechou os olhos, respirando fundo antes de responder. Você me disse para descobrir quem eu quero ser. E descobri. Quero ser a mulher que não tem medo de amar. Que não deixa o mundo decidir por ela. Que escolhe, mesmo quando escolher dói. Isla. Eu te escolho, Alastair. Ela finalmente deixou as lágrimas caírem livremente. Escolho você não porque sou nobre agora, mas apesar disso. Escolho o homem que lia para mim quando eu era invisível. Que segurava minha mão como se fosse tesouro único no mundo. Que me via quando ninguém mais via. Ele a puxou para si com força de desespero, encontrando alívio, e beijou-a pela primeira vez. Um beijo salgado de lágrimas, terno de promessas, profundo de amor que sobreviveu ao impossível. Quando se separaram, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo, Alastair sussurrou:
Vamos recomeçar. Sem segredos, sem máscaras. Apenas nós. E recomeçaram. Lady Isla MacLeod assumiu seu lugar na corte, mas não esqueceu de onde viera. Transformou as cozinhas do castelo, garantindo que cada servo tivesse nome, voz, dignidade. Abriu a biblioteca para todos, ensinando a ler quem quisesse aprender. E todas as noites, sem exceção, encontrava-se com Alastair naquela mesma biblioteca onde o amor nascerá. Ele ainda lia para ela. Agora dividiam os versos, cada um recitando partes, completando as frases um do outro como completavam as vidas um do outro. Meses depois, quando renovou os votos em cerimônia verdadeira, Isla usou o mesmo vestido que usará naquele primeiro casamento forçado. Porque aquele vestido deixará de ser símbolo de humilhação para se tornar testemunha de transformação. De como os finais mais improváveis podem nascer dos começos mais dolorosos. E quando perguntaram se arrependia de algo, ela respondeu com honestidade que desarmou a todos: me arrependo do tempo que perdi duvidando. Me arrependo das lágrimas desperdiçadas com medo. Mas não me arrependo da dor, porque foi ela que me ensinou o valor do amor. Alastair, ao lado dela, acrescentou: e eu aprendi que o amor não vem embrulhado como esperamos. Não obedece planos ou conveniências. Ele simplesmente acontece, e cabe a nós ter coragem de acolhê-lo. Anos depois, quando já eram pais e o castelo ecoava com risadas infantis, Isla às vezes voltava àquela pérgola nos jardins onde tudo mudará. Onde um toque acidental se tornará confissão. Onde a chuva lavara o mundo velho e revelara o novo. E entendia, finalmente, que não fora o destino que os uniu. Fora a escolha. A escolha diária de amar apesar do medo, de confiar apesar da dúvida, de lutar apesar do cansaço. O amor não é encontrado. É construído. Pedra por pedra, palavra por palavra, dia após dia. E eles construíram um amor que atravessou classes, segredos e dor. Um amor que começou como imposição e se tornou liberdade. Que nasceu das cinzas da humilhação e floresceu em jardim de esperança. Porque no fim, todo amor verdadeiro é um ato de coragem. A coragem de ser visto. De ser vulnerável. De escolher, repetidamente, o mesmo coração. Se esta história tocou você de alguma forma, deixe um comentário contando qual parte mais mexeu com seu coração. Você acredita que o amor pode nascer das circunstâncias mais impossíveis? Sua história pode inspirar alguém que está lendo agora. Curta este vídeo se sentiu cada emoção junto com Isla e Alastair. Inscreva-se no canal para mais histórias que fazem você acreditar no amor, mesmo quando o mundo todo diz que é impossível. Porque às vezes, as melhores histórias são aquelas que começam com nunca deveria ter acontecido. Nos vemos na próxima história. E lembre-se, o amor não pede permissão. Apenas acontece.